Olá, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Aqui é mais uma reunião aqui do grupo do SOAB, do Software Advisory Board, do HDI. É muito importante, antes de qualquer discussão que a gente tem aqui, deixar claro que as opiniões aqui do grupo são referentes a opiniões pessoais de cada um que está aqui e não de suas empresas. Não necessariamente de suas empresas, tá bom? Só para deixar isso claro para quem está assistindo a gente. Quem tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo, que o pessoal aqui do grupo tem toda boa vontade do mundo aí para responder e depois entrar em contato, bater um papo. Vou deixar o LinkedIn dos membros do SOAB aqui também, para quem quiser adicionar. E bem-vindos e bem-vindas aí, né? Passo agora a palavra para a presidenta da nossa mesa, a Rose, que sempre traz a sugestão de tema para a gente discutir aqui. E a gente está cada vez mais, né, Rose, abrindo um pouquinho o escopo aqui do nosso grupo. Muita coisa vem aí, né? Tem o livro do SOAB em breve, né? Alguns eventos que a gente está conversando aí específicos para software. Então, realmente o nosso grupo, ele tem sido cada vez mais executivo, né? E aí hoje o tema ele já abre um pouquinho mais aí o leque de assuntos para a gente falar. Legal. Boa tarde, boa noite, né? Para todo mundo aí. A gente trazendo o assunto, inclusive, porque nós falamos sobre a relação, as relações, né, na jornada do cliente entre as áreas, em todas as etapas da jornada. Então, nós falamos a primeira vez sobre CS Vendas, CS Suporte, Serviço e Vendas, a relação dos três, CS Suporte, Serviço, isso. Exatamente. E agora o assunto é as linhas de frente com o produto. Aí a gente fecha basicamente, né, as disciplinas aí de uma empresa de software. E aí eu queria começar falando um pouquinho sobre o quanto nós, né, que estamos sempre na entrega, né, no service delivery para os clientes, tanto suporte quanto serviço e CS, como que a gente pode até aprimorar a nossa relação com o produto, né? Hoje a gente suporta a utilização através do próprio suporte, a gente implanta, a gente trabalha com engajamento do cliente, e nem sempre nós estamos super próximos, e isso falando de empresas geral, não das nossas necessariamente, mas de tudo que a gente vê no mercado, a gente não necessariamente consegue influenciar produto com tanta eficácia quanto a gente gostaria, né? E eu vejo que essa relação, muitas vezes, ela dói, principalmente para a gente que entrega para o cliente. Algumas vezes a gente só sabe o que saiu num produto quando o cliente liga dizendo que uma funcionalidade está dando problema, e o suporte, puxa, eu nem sabia que isso aqui saiu, né? Isso acontece na França, aqui não, né? Em nenhum lugar. A implantação, o pessoal dando treinamento para o cliente, descobre um campo novo, ou até uma feature nova mesmo, se ela não for grande, se não for uma grande funcionalidade, talvez a gente não saiba. E a própria voz do cliente pelo CS, muitas vezes não chega, né, para lá, falando de requisitos faltantes ou requisitos errados. Então, eu queria trazer esse debate hoje aqui, como que nós que estamos na linha de frente com o cliente, conseguimos influenciar mais produtos de uma forma mais até processual, com indicadores, né, e sofrer mesmo. Isso vai de empresa mais enxuta até empresas com mais camadas, né, eu vejo isso muito geral e uma dor muito geral dos gestores de suporte e serviço. Faz sentido, gente? Eu lembro de uma frase que o Rico falava, não sei se você fala ainda, Rico, que era, não existe, como é que é, suporte bom para produto ruim. Não é produto ruim, assim. Alguma coisa assim. Eu acho que essa relação... Exatamente isso. É isso, né? Eu lembro, não venha me cobrar daí que o suporte seja bom se o produto não está. Né, produto cheio de erro aí no mercado, né, o cliente, ele metendo a boca no suporte, né, com razão, né, está cheio de problema. Então, eu acho que essa relação, ela vem amadurecendo, tá, ao longo dos anos. Eu acho que já foi bem pior.
principalmente falando em se tratando de processos, né, como você colocou. Eu acho que tanto nós como suporte, como as equipes de produto e de desenvolvimento vem amadurecendo, não só melhorando a qualidade, né, dos produtos que se colocam no mercado, mas também relacionado a processos e essa interligação que existe, né, entre as equipes de delivery, entre as equipes de sustentação e suporte. Então, eu queria só começar a minha fala que eu vejo que isso vem melhorando, né? E como, pegando o gancho da frase do Rico, né? Eu acho que essa relação em um produto do mercado que está estável, um produto de muitos anos de casa, com muitos clientes, que os clientes não têm tanto problema, um volume de bugs muito pequeno, né? Um produto que não seja legislado, que não precisa de tanta evolução de negócio, evolução tecnológica, né, essa relação não precisa ser tão estreita quanto, né, num produto que já tem uma quantidade grande de incidentes, de bugs, ou dificuldade de uso, né, por parte dos usuários, aonde, nesse caso, né, a relação do suporte com as equipes de sustentação, né, do desenvolvimento, ela é uma relação mais, ela precisa ser uma relação mais estreita, e o suporte ele serve de grande termômetro, né, para isso, até porque as equipes de desenvolvimento, elas não estão ali, né, pelo menos a grande maioria delas não estão na linha de frente falando com os clientes, né. Eu vejo algumas empresas que tomam algumas decisões de colocar a equipe de sustentação do desenvolvimento embaixo do suporte, né, como mais um nível ali de suporte. Isso acontece geralmente com os produtos onde você tem uma demanda grande, né, uma relação grande ali principalmente de bugs, né, então muitas vezes se toma a decisão de colocar essa equipe de sustentação ali embaixo do suporte, deixando ali aquela equipe, né, com a temperatura do cliente, mas não são muitos os casos, né, que acontece isso. Geralmente a equipe de produtos, ela não está, né, de desenvolvimento, ela não está, né, sentindo ali o calor do cliente, né, e o suporte, eu acho que ele é o grande termômetro dentro da empresa, e que a gente crie, né, processos que consigam levar vamos dizer assim, esse termômetro para dentro do desenvolvimento. Diz aí, Rico. Eu concordo contigo, Gil. Eu acho que essa relação ela melhorou, mas é aquela máxima, né? Como é que a gente mede a entrega do tipo de desenvolvimento? É pela sprint que é entregue, é pelas features que foram implementadas, ou é pela quantidade de bugs que foi gerada, é pela satisfação do cliente que está recebendo aquele produto, né? À medida que você muda a forma que você mede a entrega, você obviamente muda os comportamentos. E eu tenho percebido isso muito forte. Aquela coisa de, o atendimento ao cliente não é minha responsabilidade, o cuidar do cliente não é minha responsabilidade, que era muito comum de você ver, enquanto postura de time mais técnico. Não, então, não pode falar com o cliente, está preso dentro de uma jaula, sabe assim? Tem medo de falar com o cliente, tem medo de ouvir o cliente. Eu acho que essas mudanças que a gente veio percebendo aí durante os últimos tempos, elas vêm facilitando essa mudança cultural, que ainda não está pronto, tá? Eu acho que a gente percebe, isso vai muito do drive da empresa, né? Por exemplo, você tem uma empresa que o dono, exemplo, empresa menor, é dev, você tem uma característica de empresa. Não, você tem uma empresa que o CEO era comercial, e agora ele ascendeu para CEO. É uma outra pegada, entendeu? Então, me parece que é um compartilhar a dor, né? Tem que estar todo mundo de mão dada, sendo medido por essa entrega ao cliente, pelo sucesso que a gente está entregando, e indicadores de suporte e congêneres precisam fazer parte também de indicadores de desenvolvimento, e seja por bonificações, whatever, o que for. E, principalmente, o pessoal do dev precisa falar com o cliente. Não tem melhor jeito de você entender o que o cliente está sentindo do que você falando, por óbvio, com o cliente. Então, eu sempre faço esse movimento de trazer o pessoal do desenvolvimento para falar com o cliente. Eu acho que no fim do dia é saudável, entendeu? Das experiências recentes, do que eu pude observar, toda vez que a gente se envolve juntos no problema do cliente, a solução ela sai melhor e mais rápido para o cliente, entendeu? Então, eu tive experiências também fantásticas, do tipo, uma mudança de uma tela numa operação muito nervosa,
de um RP aí dos mais famosos de varejo do Brasil, uma mudança simples numa tela de faturamento reduziu em 20% a quantidade de tickets no suporte. Uma coisa que todo mundo estava vendo há muito tempo, mas não era um problema do desenvolvimento, entendeu? Então, para que eu vou mexer nisso? Não é problema meu. Deixa eu correr com as coisas que eu tenho, que eu estou comprometido, entendeu? Então, eu acho que essa mudança vem muito disso, ouvir o cliente, falar com o cliente, e entender que todo mundo está pelo cliente, e não necessariamente está pela entrega do produto. O produto pelo produto não faz sentido. É o produto que resolve o problema do cliente. Ô, Rico, reduziu 20%? 20%. Uma tela. Minha nossa. Minha nossa. Era só tela de impressão de nota, né? Era só essa tela, né? Mas era confuso, o cliente tinha dúvida, os resultados, os erros que davam eram códigos, não eram tipo, faça isso, clique aqui, entendeu? Foi melhorar a resposta de, por exemplo, o cadastro do cliente estava errado. Obviamente, quando eu emitia nota, via uma resposta errada. Então, agora vinha a mensagem, está errado, clique aqui, altere ali. Só isso foi suficiente para reduzir 20%. Sabe que eu tive uma experiência dessa também, né? A gente tinha uma tela do Contas a Receber, que é bastante utilizada no RP não atual que eu trabalho hoje, e ela era responsável por em torno de 30% dos atendimentos no suporte no mês todo, né? Então era bastante, era uma operação com bastante ticket. Nós fizemos uma alteração também na tela, foi um campo ou outro, uma informação muito simples, e desses 30% a gente reduziu em 80%, dos 30% a 80% de chamados nessa funcionalidade por conta disso. Mas, gente, sabe o que foi o pior, assim, é que nós tivemos que fazer um evento para resolução de problema, num sábado, colocando todo mundo para um momento de discussão, para a gente conseguir isso. Isso faz uns anos já atrás, né, eu concordo com o Gil, que vem melhorando bastante, até vejo, assim, a própria divisão, que a gente é muito old school aqui, né, então nós não somos mais, mas viemos de uma old school, né, então que a divisão de produto e dev mesmo, né, que antes era tudo muito emaranhado, né, hoje a gente tem realmente pessoas de produto, pensando no produto, que são normalmente pessoas de negócio, não necessariamente de TI, né, e aí eu acho que esse foi um ganho que eu vejo grande, que a gente tem um pouco mais de direcionamento para conversar, para levar dores, né, e a hora certa de levar ao time de produto e a hora de levar o time de TI para essa conversa com o cliente, mas ainda eu sinto que precisam grandes movimentos para essa sensibilização. Ao mesmo tempo, eu penso que nós também temos que escalar esse conhecimento que a linha de frente tem, que é de uma forma que chegue lá um pouco mais claro, né, através do software de dados e de estatística também, né, para a gente poder levar isso. Bom, eu ainda sinto que isso é um desafio bastante grande, por mais que tenha se melhorado, né, mas eu também vejo um ganho, algum ganho. Aproveitando falar em redução de ticket, só uma coisa, Ricardo. Alguém aqui tem meta compartilhada de redução de tickets com a área de produtos ou desenvolvimento? Eu já tive. Eu também já tive, no momento não, mas já tive. No momento não, mas já tive. Já trabalhei assim também. Em funcionalidades específicas, não geral, né? Tem que cair e tal coisa. Não, era de bugs ou de dúvidas recorrentes numa determinada funcionalidade. Já tive também. Ok. Fala aí, Ricardo. Então, eu também sinto um movimento de mudança. Eu acho que ainda tem estrada ainda para a gente chegar no momento ideal para todos, né? Mas eu vejo que aquela questão de a gente usar mais um modelo de OKRs e o modelo ágil no dia a dia vem provocando essa mudança mais forte. Quando a gente trabalha num conceito de squad real, vamos colocar assim, onde você tem um time multidisciplinar, de um cara de suporte, um cara de tecnologia, produto, e no mundo deu até um CSM, dependendo do porte do cliente ou de um pool, eu acredito que essa sensibilidade, até que o Rico falou, do cara estar participando da solução, entendendo o que está trazendo, melhora muito. Então, e a parte do OKR, eu acho que é o fundamental, porque se os objetivos não se conversarem, nunca a gente vai ter essa visão única no final do dia. Por exemplo, a gente traciona muito para a gente ter a nossa meta de CSAT, está orientada também os chamados foram escalados às outras áreas, vamos colocar assim, né? Como a gente pode tracionar isso? Então, a gente está buscando muito isso no dia a dia, né? Compartilhar essas metas até para a gente conseguir essa visibilidade, e a gente tem metas comuns, tanto backlog, CSAT, NPS e por aí vai. A partir do momento que a gente conversa convergir até um pouco mais nos indicadores,
provoca, inclusive, a gente buscar um pouco mais a cultura, né? Porque todo mundo o pessoal começa a enxergar a importância. Como a questão do rico, eu imagino o ganho financeiro que o rico teve para a empresa, reduzindo 20% dos chamados. É fantástico. Então, acho que o movimento começou, acho que não chegamos no ideal, como a gente colocou, pode ser até um tema para o livro, dando spoiler aí, né, para um tema interessante para o livro também, mas eu acho que é isso. Como a gente trabalha melhor em conjunto e usando mais essa questão dos objetivos da empresa. Acho que tem que o alto executivo tem que promover isso na operação como um todo. Me parece, Ricardo, que essa é a chave, né? O drive ele precisa vir top-down nesse sentido. Foi o que aconteceu comigo lá na experiência que eu comentei com vocês. Veio desse level dizendo, olha, precisamos reduzir a quantidade de tickets porque não está sustentável, né? A gente está com muito ticket, logo precisa de mais gente, aquela velha história que a gente já conhece, né? Então, temos aqui, a gente percebe que o grande ofensor é dúvida no produto, né? Porque não era um problema, não era bug, não era defeito, era melhoria. Você precisa parar para melhorar as coisas também, não só corrigir o que está quebrado. E aí, quando a gente teve esse drive aí top-down, aí sim, todo mundo estava sendo medido por aquilo ali, reduzir a quantidade de chamados daquele tipo era uma meta global daquele trimestre ali da operação, como um todo. E sim, aí todo mundo se deu as mãos, porque deve não conseguir arrumar sem ter o feedback de suporte. O suporte não conseguiria reduzir sem ter as mudanças no produto que a gente precisava. Claro que era um produto size, facilitava muito, a gente colocou a versão na rua. No dia seguinte, a gente já percebeu na hora a redução de tickets sobre aquele assunto. Tudo isso facilitou muito, né? Mas eu acho que precisa ser top-down nesse sentido, de dar diretriz, de que o desenvolvimento ele precisa estar mais do que focado na entrega de produto, ou entrega de solução que efetivamente trazem evolução para o negócio. Mas passar para a Lucila, saudar a chegada dela e pedir a contribuição. Oi, pessoal, tudo bem? Saudades de todos. Eu entrei no meio, mas assim, eu acho que uma contribuição, eu estou lendo um livro que chama Inspired How to Create Products That Customer Lover, do Marty Kagan. E ele está falando exatamente de estratégia de produtos digitais, que está exatamente alinhado com tudo que vocês estão falando. Então, quando eu estou desenvolvendo produto, eu devo ter um OKR de resultado, e isso vai fazer a combinação de ouvir muito o cliente, né? Porque como que a gente desenha um produto sem ouvir o cliente, e cada vez mais a gente tem que se preparar para ouvir o cliente e evoluir, e como isso entra dentro do modelo mais moderno de agilidade. Então, tudo que vocês estão falando, assim, é muito legal esse livro, está me abrindo muito a mente em relação a esses temas, assim. Legal, eu até falo que, né, que um sonho que eu tenho é um dia ir nos eventos e ter de conteúdos, dos nossos conteúdos, por exemplo, e ver pessoal de dev de produto falando de como ele ouve o cliente, como que ele leva sucesso para o cliente, né, como que ele capta, é o meu sonho, porque sempre a gente está lá, né, muito levando essas medidas. E aí eu entendo que o OKR, ele, na verdade, ele traz um processo cultural, né, para a empresa. Ele mais do que um indicador, ele até existe por ser um processo cultural, né, inspiracional, né, e parte de cima mesmo, né, a gente, eu concordo com o Ricardo ali, que tem que vir, né. E aí, Rico, não sei se mais alguém quer trazer, mas eu queria, sobre essa questão até da pergunta que o Gil fez, né, se a gente tem indicador de redução de ticket e que veio, precisamos reduzir o ticket, né, aí trazendo uma polêmica um pouco isso, eu tenho um pouco de receio desses indicadores de vamos diminuir ticket, em caso deles não serem direcionados, né, que o cliente que não fala com a gente fala com o concorrente, né? Então, se eu não consigo ter ele me acionando para apoiá-lo, provavelmente, dificilmente ele está sabendo 100% tudo, ele está buscando informação em outro lugar, ela pode estar distorcida. Agora, quando ela é direcionada, assim, estamos tendo um custo desnecessário
no atendimento, e esse custo poderia estar sendo direcionado a algo mais inteligente, vamos dizer assim, né, mais consultivo, aí sim eu entendo que esses indicadores de redução de churn, eles são legais, mas eu vejo que ele tem que ser direcionado, né? Tem um custo aqui que é desnecessário. Muito questionamento igual, enfim, né? Algo assim bem direcionado. As coisas que a gente trabalhava lá no passado, Rose, por exemplo, poxa, eu preciso classificar um ticket, poxa, eu preciso ter uma taxonomia que faça sentido. O que nos embasa hoje é esse tipo de análise, né? Ali estava muito claro, existia uma taxonomia específica, que era a emissão de nota fiscal, e a quantidade de dúvidas naquele processo era gigante. É a mesma. Uhum. Então, estava muito claro. Eu também sou radicalmente a favor do que você acabou de falar. Redução de ticket pode não ser um bom sinal. O cliente a vida inteira abriu 100 tickets por mês, em média. De repente, ele começou a abrir 100. O que aconteceu? Tem que olhar, né? Mas... Tá migrando, né, do sistema. Pode ser que sim, ou provavelmente sim. Mas ali é muito específico, né? Você tinha uma questão muito clara e que, na verdade, dependia de direcionamento. Todo mundo sabia que tinha um problema, mas ninguém estava olhando para aquilo, não era foco de ninguém. Não era foco do suporte, porque o número de suporte não era meta reduzir a quantidade de tickets daquela altura, não era meta do desenvolvimento, não era meta de ninguém, o problema estava lá, estava todo mundo sentado no problema, até que todo mundo resolveu resolver o problema. E de uma forma muito rápida resolveu. Mas eu acho que a grande provocação aqui é como é que a gente faz para, efetivamente, antes de passar para o Ricardo, ser um agente de mudança dessa cultura, se eventualmente, na empresa que eu trabalho, eu ainda percebo isso. Poxa, a galera do dev é muito distante, do sentido do problema do cliente, né? A gente não consegue catequizá-los no sentido de a gente precisa ajudar, porque além do custo, Rose, também tem o cliente, né? O cliente está sofrendo lá, toda vez que ele vai emitir uma nota, ele sofre, é difícil, é complicado. Então, são vários olhares que a gente pode ter para o mesmo problema. Mas eu acho que a nossa grande provocação hoje é o que a gente pode fazer para virar esse jogo em empresas que, eventualmente, a gente ainda percebe que há um distanciamento muito grande do que o cliente está sentindo e do que o dev está fazendo. Isso acontece ainda fortemente. Ricardo. Eu acho que você falou tudo, Rico. Eu acho que como a gente pode provocar isso, na minha visão, tá? Expandindo o nosso sentimento, baseado em alguns dados, né? De qual o impacto para a operação e para o cliente, né? Por exemplo, uma funcionalidade X, qual o impacto dela no in-loss de vendas, né? Quantos clientes a gente deixa de vender por causa de uma funcionalidade, alguma coisa assim? O nosso churn está muito alinhado ao quê? A essa funcionalidade também, o nosso NPS. Quase a gente faz esse mapa, né? Conectado aos indicadores de suporte, operação, a gente começa a ganhar, eu acho, um pouco mais de força. Então, a gente ter alguém de governança muito alinhado com essa ótica, eu acho que é o caminho para nós de operação começar a construir algo. Eu acho que operação sozinho não traria essa resposta, tá? Realmente a gente tem que realmente conectar, vendo se a gente deixou de fazer como companhia, perda de clientes por causa daqueles pontos, analisar o mercado como concorrente e a gente trazer também nosso input de operação. Eu acho que o momento é a gente conseguir ser ouvido, né, vamos colocar assim, que depende do porte da empresa, como o CEO conta muito, como acho que o Rico comentou, né, o perfil de quem conduz a operação como um todo, né, do CEO, ou o que for que seja, vai dar mais esse espaço ou não, e a gente tem que quebrar essa barreira para conseguir fazer esse mapa de dados aí, é uma coisa bem interessante. E aí, até falando de mapa de dados, né, hoje vocês conseguem levar essa informação de uma forma que ela seja estruturada para tomada de decisão de produto, influenciar, que não seja só, senta aqui do meu lado que eu vou te mostrar, né, o problema, ou vamos conversar, né, que são rituais importantes, mas hoje vocês têm visto essa estatística, dados mesmo que ajudem o produto a tomar decisão? Sim, nós fazemos isso no Grupo Sênior, e inclusive priorização também, tá, Rosa? Né, a priorização das equipes de sustentação é feita pelas equipes de suporte, né? Então, efetivamente, quem sobe ou desce prioridade, né, conforme a urgência daquilo são as equipes de suporte, tá?
Bom, legal. Eu tive uma experiência passada, né, até foi na Softplan, e hoje, atualmente, eu conversei com o gestor de produto lá, o André, e ele me trouxe como estava um projeto, né, que nós começamos há bastante tempo atrás, e quanto que evoluiu, né, e hoje tem um acerto de roadmap de 3 meses, um acerto bem grande de entrega, né, digamos assim, e ele está sendo baseado na jornada, que é os pontos de uso, na NPS, e nos dados de suporte também, definindo o que fazer e a priorização. Muito legal, tá num nível bem avançado, isso, bem bacana mesmo. E foi um trabalho que a gente começou lá atrás de entregar dados, né? De fazer isso, gerar estatística, né? É ferramenta de suporte, é NPS que tem que estar tagueado também, né, para conseguir levar alguma informação que não seja só por escrito, seja só texto, né, é um trabalho que exige, assim, alguns anos de estruturação também, né, não é uma coisa simples, não. Eu acho, Rosa, que é um reflexo do movimento de você levar o produto para ser um SaaS, entendeu? Porque há bem pouco tempo atrás, meu amigo, o produto é esse que você comprou. Se você quiser mudar, vai te custar uma fortuna para customizar, customize então. Porque é isso aí, boa sorte. Hoje em dia, não. Com a facilidade do SaaS, da eventual troca de um produto ser mais, não é que não seja traumática, mas menos traumática, ou o investimento talvez seja menor, né, que você não tem que gastar milhões com licenças e congêneres. Então, você traz uma questão de, poxa, eu comprei um produto, eu comprei um carro, para eu comprei um serviço, eu fui ao restaurante. Então, são jornadas completamente diferentes. E o software passou por isso, né? Está passando por isso, de deixar de ser um commodity, deixar de ser um produto, para ser um serviço. E aí, quando você vira um serviço, muda completamente, porque a experiência é outra e a expectativa é outra também, né? Então, acho que a gente está falando aqui de um movimento que já vem há alguns anos, talvez muitos anos acontecendo, e a gente está agora, talvez, ajudando o produto a ter uma visão cada vez mais clara. Eu acho que esse é um papel importante das nossas operações, de traduzir, né? Porque se a gente chega com uma avalanche de informações, nada acontece. Mas se você traz, como o Júlio citou ali, priorizado, isso aqui é mais importante, vai por aqui, faz aqui, não conseguimos fazer tudo, ok, mas faz esse pedacinho aqui que já vai aliviar bastante, eu acho que a gente consegue chegar do outro lado de uma forma mais efetiva, Luciano. É isso. Eu acho que a gente está engatinhando ainda nas nossas empresas tradicionais, mas quando a gente olha as modernas, elas já nasceram meio que nesse drive. E é exatamente o que o Rick falou, as que já nasceram meio que serviço. Então, você pega Spotify, Slack, essa galera que está numa outra vibe de tipo de produto, Airbnb, né? Tive esses dias num evento onde o pessoal do iFood, o time de produto do iFood Benefícios. Cara, eles têm uma squad de produto que a priorização é com base no que o cliente está respondendo e eles têm um chapter de dados, eles já definiram quais são as métricas que eles medem, né, de resultado ali para o produto e eles estão priorizando de acordo com o esforço versus aquilo que impacta esses OKRs de resultado. Então, já nascem nesse formato. A gente tem um trabalho muito grande de cultura, de tudo, né? Acho que a gente nem está organizado em squads nesse formato, com um time dedicado para medir qual é o resultado que a gente quer com aquilo, né? Quando a gente fala de RP, então, né? Porque é tudo não é que é um blocão, a gente sabe que são módulos, mas qual é o resultado que de fato a gente tem ali, quais são os AKRs que a gente precisa resolver na contabilidade do cliente, né? Que é só tem que funcionar e fechar a contabilidade, né? Então, acho que a gente tem um desafio grande do nosso lado. Até a forma, né, Lu, de montar o roadmap do produto, né? Não necessariamente, e eu vejo que, sim, tem empresas que conseguem fazer isso, mas não todas, e é difícil, que as minhas entregas, elas estão relacionadas ao quê, né? Estão relacionadas a clientes que eu estou perdendo num determinado segmento mais importante que outro, ou existe um padrão de saída de cliente por conta de funcionalidade, né? A gente consegue identificar isso através dos dados, né? Aí isso compõe parte do roadmap. Aí o feedback do cliente relacionado à experiência,
que tudo bem, eu atinjo o resultado, mas eu sofro para chegar lá, mas continuo fazendo. Aí é essa experiência mapeada, né? Mais a quantidade de tickets que mostra que aquilo não está legal, porque também tem que ter uma relação ganha-ganha para a gente não, além da experiência, tudo isso, ela também não traz para a gente o equilíbrio, né, de custo e receita. Isso é maduro, né, já de fazer. E nem todas as áreas de produto, definição de produto e... Pode produto aqui, né, não vou nem falar de dev, né, não tem maturidade para fazer isso. Mas se você for... A gente teria subsídios para entregar essas informações também, né? Se a gente conseguir mapear todos os dados, né? O Rico, só passando na tua frente bem rapidinho, só para fechar, até pensando na arquitetura dos nossos produtos que não são web, muitas vezes, né? Até a telemetria, né? Que nem tu colocou antes do tagueamento, dados, é uma dificuldade gigante, né? Também, né? É isso aí. O ponto aqui de passar para o Ricardo, muitas vezes me parece que o pessoal do desenvolvimento, eu tenho tido algumas conversas recentes sobre isso, estão drivados a novos negócios o tempo inteiro e pouco preocupados com a sustentação do cliente que está na casa. Então, é desproporcional. Ok, a empresa precisa crescer, precisa vender mais, e obviamente uma forma de vender mais é ter um produto mais abrangente, isso está claro. Mas o não cuidado efetivo com a base acaba gerando problemas sérios, porque o cliente vai embora e fica insatisfeito e tal. Então, a gente ter esse olhar de sustentação, ele é muito importante. Muitas vezes o produto, e aí acho importante falar disso, ele já é concebido de uma forma que a gente sabe que vai dar problema, mas a gente deixa conceber, ou a nova feature, ou o novo módulo, seja o que for, ele já é concebido de uma forma estranha, e a gente sabe que lá na frente vai ter um preço para pagar, entendeu? Só que muitas vezes a gente não quer pagar esse preço, porque a gente já está olhando para uma outra coisa diferente daquilo, né? Ricardo, você chamou? Isso aí, Rico. Eu acho que o Rico foi muito feliz na frase dele. Eu coloco até um ponto. Uma coisa que ajuda muito a melhorar meu ponto de vista é a importação de pessoas de CS e suporte para as áreas de produtos e tecnologia, né? A partir do momento que talvez o profissional, as nossas áreas, muitas vezes são áreas que o profissional nasce muito no suporte, no CS, meu ponto de vista, eu acho que a gente consegue também trazer essa visão, né? Quando a gente começa a integrar essas áreas, não somente nas squads, como eu coloquei, mas também na importação de profissionais, né? Um cara de sustentação que trabalhou com suporte, trabalhou com CS, ele vai ter uma visão diferente. Ele vai ter experiência, vai ter vivido um pouco mais a dor do dia a dia. E sobre o outro ponto que o Rico colocou, que eu gostei muito, foi como nasce o produto também. Eu acho que muitas vezes o produto nasce sem um mapeamento de uso. Como eu vou medir o uso daquele produto? Como eu vou ver se aquela funcionalidade está sendo acessada? Como é o mapa de calor, né? A partir do momento que a gente tem muito clique em determinadas situações, a gente tem que ver se aqueles cliques são os necessários para o usuário, a gente pode otimizar um pouco mais. Eu acho que isso começou a ter um movimento de melhora nesse sentido aí. E a gente, como operações, a gente tem que também acompanhar o uso para ajudar a tracionar essas decisões no dia a dia. Vai lá, Gil. Tá anotado, Gil. Gil. Perdão. Eu trouxe um ponto aqui, Rose, se você me permite, né, como a gente está falando dessa relação com o produto, né, e que eu vejo alguns... isso afeta, de certo ponto, a experiência do cliente. Eu queria ver como é que vocês tratam isso, ou como já trataram, né, que é a questão, falando especificamente de melhorias no sistema, né, quando o cliente ele faz uma reclamação do suporte que o sistema, que o software, que o RP, que o HCM, seja lá qual software foi, não está fazendo algo, né, que ele gostaria que fizesse. Né? Então, ele vai lá, ele faz uma reclamação, ele abre um ticket, o sistema não está fazendo aquilo que ele queria. Né? Como que vocês tratam, né, isso? Imagina uma funcionalidade que não está atendendo o cliente plenamente, ou algo que o sistema não faz, e o cliente ele questiona, né, aquilo. E a gente sabe que muitas vezes, quando a gente olha para a rotina, né, do sistema, a gente quase que dá razão, né, para o cliente, né, como se estivesse faltando um pedaço, né, daquela rotina. Ele foi usando até certo ponto, chegou um lugar ali, opa, faltou um pedaço aqui, né, agora eu não estou conseguindo usar. E ele reclama, para ele aquilo é um erro, né, só que realmente não tem produto para aquilo, não foi feito para aquilo. Como que vocês tratam, né, isso?
Gil, eu costumo usar uma classificação para esse tipo de coisa que eu chamo de erroria. O que é uma erroria? Uma erroria é um erro, é o problema, mas na verdade sempre foi assim. Ou seja, não deveria ser assim, o comportamento talvez ele fosse um pouquinho melhor, ou está parando no meio do processo realmente, mas todo mundo fala, mas sempre foi assim, o produto não entrega isso. Então, é o que é? É de fato eu acho que tem algumas classificações para isso, dependendo do que for, a gente deve tratar de uma forma diferente. Exemplo, é uma customização? É uma coisa muito específica do cliente? É uma coisa muito a cara dele? Esse é um olhar. Não, realmente, é uma melhoria no produto, é alguma coisa super bacana, mas a gente nunca tinha pensado nisso, e faz todo sentido, mas vamos ver se dá para colocar no roadmap, isso aí vai ser legal, vai ganhar mercado. Eu acho que esse é um outro olhar. Agora, um terceiro olhar é o da erroria. Cara, todo mundo reclama disso, realmente faz todo sentido, todo mundo sabe que não deveria ser assim, mas a justificativa sempre foi assim, isso é uma melhoria do produto, entendeu? Então, eu acho que dependendo da classificação do que está chegando, a gente deve se comportar de uma forma diferente na resposta do cliente, na resposta ao cliente para que ele está trazendo. Eu já tinha ouvido pioria. Agora essa é nova. Pioria também. Erroria. Também, pioria. É a melhoria do erro, entendeu? É um erro, mas é melhoria. Então, você vai... Aqui a gente classifica como débito técnico. E o débito técnico, ele é uma de coisa... erroria, débito técnico, exatamente. É uma coisa que, tipo, na concepção não foi prevista e às vezes vai ser feito ou não, mas aí a gente, claro que culturalmente a gente não tem isso tão bonito, né? E aí entra nas mesmas discussões que o Rico falou, vamos ver se tem muita gente reclamando, qual o esforço para fazer isso, se é uma coisa de um cliente só que reclama, né? Como é que está esse grau? Mas eu voltaria de novo lá para OKR. Isso vai resolver o quê? Que indicador de resultado? É do segmento que a gente quer priorizar, né? Eu acho que tudo, se a gente estivesse numa cultura dessa, tudo voltaria para lá, né? Onde que entra essa priorização desse tema? Legal, não sei se tinha mais alguém, não, é legal, Lu, esse ponto aí. Eu já tratei como um processo normal, assim, que vai lá solicitação de melhoria, né? Aí o suporte manda erro, e aí o pessoal de dev ou de produto, dependendo de onde tiver a questão, mas isso não é um erro, né? Isso aí é uma evolução do produto. Gente, mas é uma falta de um requisito, e o requisito está pela metade. Aí, quando você vai descobrir por que aquilo foi feito, provavelmente foi lá atrás a decisão de fazer uma V1 daquela funcionalidade. E aí, depois a gente evolui. E aquilo se perde e nunca mais se evolui, né? Aí passam-se alguns anos, trocam-se os times e as pessoas que criaram, e depois não, isso aqui sempre foi, uma melhoria, é uma melhoria de produto. Então, aí, em algumas questões, tem até a cobrança do cliente, né? Não, se você quiser, tem que pagar, né? Então, isso vem caindo por terra, mas ainda tem bastante, né? Ainda acontece muito. A questão, Rose, que é um erro de concepção, né? Exato. É um erro de concepção. Aí tem, né? Aí a gente também chama de, né? Pode chamar, chamava, né? E aí agora hoje eu tenho um processo um pouquinho diferente, mas de débito técnico quando é questão estrutural, mais de código, problema de performance, problema de tecnologia, e débito de requisito. O requisito está incompleto, né? Eu trabalhei muito tempo assim, até quando desde quando a gente era DataSul, lá atrás, a gente trabalhava isso como um débito de requisito, um requisito incompleto, mas era abaixo de briga, né? Não era fácil, não, botar, não era assim, você que acha que é um requisito, né? Então, eu uso igual o Rico, eu uso erroria, mas eu adorei esse débito técnico, porque o débito técnico dói mais no desenvolvedor do que erroria. Erroria, quando a gente fala, fica uma chacota, entendeu? Agora, débito técnico é igual você falar para o cara assim, você fez uma coisa errada, aí ele vai doer mais. A questão toda, né, gente, que às vezes a gente tem produtos tão antigos que lá atrás, quando a gente desenhou, isso nem existia. E aí o negócio, o mundo, o mercado foi evoluindo e vão aparecendo débitos técnicos. O que eu acho é que, de novo, se a gente estivesse ouvindo o cliente,
a gente ia percebendo essa mudança do negócio à nossa volta e a gente ia evoluindo o produto também, né? A gente volta sempre para o mesmo lugar, que não é fácil de resolver. Não, e esse é um ponto importante também, né? A gente lida com produtos, nós, né, empresas, né, antigas, de décadas e robustas aí, com produto que não, naquela época não se fazia assim mesmo, né? Parece naquela época, mas é assim mesmo, né? Então, hoje, produtos mais novos e que saem, né, de mais velocidade, claro, tem uma tendência a sair mais completa. É por isso que a gente sofre, muitas vezes, com alguns concorrentes que entram muito prontos com alguns módulos, né? Difícil com o RP completo, mas entra aqui, integra dali, está bem mais pronto. Claro, né? Ele nasceu hoje do mundo aqui, daqui 10 anos, talvez 15, ele esteja também com débitos técnicos também, né? Isso é um... Eu acho, Rose, você comentou um negócio no começo que eu acho que é bem interessante, que é a questão de hoje ter a linha de produto, né, e desenvolvimento, né? Isso faz com que algumas falhas do passado, que é essa questão da gente perder, né, a gente perder as atualizações, as coisas, aconteça diminuindo, ocorra menor, né? Porque o pessoal do produto vai estar mais ligado ao produto. O pessoal de desenvolvimento, eles não estão ligados ao produto. Talvez a gente consiga diminuir essa lacuna por esse motivo, entendeu? E aí faz a percepção do Juliano, por exemplo, que tem melhorado, também esteja ligado a isso. Porque agora o pessoal de produto está avaliando mais o produto, está preocupado com a satisfação do cliente, está preocupado com a interação com o cliente, coisa que não acontecia com o pessoal do dev, quando era só os dev cuidando disso, entendeu? Então a gente acaba ganhando melhoria dentro do suporte também. Vejo isso um ganho, sim, também. Mais algum ponto? Mais alguma questão, assim, que a gente... Quando a gente começa a falar de produto, tem tanto... Só para fechar esse assunto, né, do débito técnico, né, eu acho que só um ponto importante é como tratar isso, né, pensando na experiência do cliente, né, porque se a gente sabe que aquilo é um débito técnico e deixa aquilo em uma fila, né, a gente meio que dá esperança para o cliente, né, que aquilo vai ser resolvido algum dia. Eu não sei realmente o que é pior, né, aí vai depender de cada empresa, né, porque tem empresas que têm produtos, na verdade, né, vamos pegar as nossas empresas, né, que tem vários produtos, né, que tem várias unidades de negócio ali dentro, que a gente sabe já que aquilo não vai ser, que não vão mexer naquilo, né, e então por que não falar não para o cliente? Já, realmente isso já deixa de ser um débito técnico que a gente vai resolver, e sim é algo que não tem, realmente o sistema não faz e não vai fazer, sabe? Por quê? Porque daí o cliente vai dar o jeito dele, né? E a gente não dá esperança para ele que aquilo vai ser resolvido em algum momento, né? Então, eu acho que pensando aí na experiência do nosso cliente, eu acho que o melhor nesse caso é realmente ser sincero com ele, contar a verdade, e realmente, se for algo que a gente já meio que sabe que não vai ser implementado aí nos próximos 2 anos, a gente já fala que não, né? O cliente precisa saber disso, né? Porque eu vejo em algumas operações o pessoal dá esperança para o cliente, né? Falar, não, isso aqui realmente é um débito técnico, seja lá o nome geralmente é um débito técnico, e eu já mandei isso para o desenvolvimento. Como assim? Eu mandei lá para uma fila lá, né? Entendeu? E aí o cara, tá bom, que bom, né? Tá, e aí? E a gente sabe que esse negócio não vai sair rápido, né? Então, eu acho que pensando na experiência, o melhor para o cliente seria a gente falar realmente que a gente não vai fazer, para ele pensar que ele vai contornar aquilo dentro da empresa. Ou seja, você trouxe um ponto agora, né? Como se tem dificuldade de falar não para o cliente, né? Eu achei que só acontecia na França mesmo, né? Mas não acontece, acontece todo mundo, né? Cara, é muito forte isso, né? Às vezes a gente tem que... Cara, então vamos dar... um não é melhor do que um vácuo, né? Aí você vai pegar aquele chamado, ele está aberto há meses. A gente canta parabéns, não sei se vocês costumavam fazer isso. Cantava parabéns para o chamado, né? Hoje ele está no aniversário de 3 anos, né?
E aí, e continua lá, e o cliente continua naquele atrito da jornada, chateado, e é difícil. Aí eu fico pensando se isso é cultural de nós brasileiros, se é uma cultura que a gente criou com os anos, mas no final das contas é medo de falar não para o cliente e ele ficar pior, mas não é pior, concordo com o Gil, não é pior do que enrolar ele, né? Qual é a opinião de vocês? Tem uma coisa que eu sempre falo quando estou conversando nas minhas conversas sobre cliente, internas ou externas, né? A gente costuma olhar assim, né? Mas coloca o cliente como uma entidade lá fora. Então, o cliente. Mas eu sempre puxo da galera pensando assim, gente, mas vocês também são clientes, né? E aí, quando você é cliente, se você fica no vácuo, como é que você acha, né? E eu acho que é exatamente isso. A gente prefere, então, que diga esse não de uma vez, porque daí a gente vai se virar de algum jeito, resolve aquela questão e vamos em frente, né? E tem esse ponto de, tipo, passei para desenvolvimento, aí fica, eu acho pior ainda, que eu tenho a sensação que eu não estou resolvendo, estou me livrando do problema, né? Eu brinco muito aqui, gente, não se livrem do problema, resolvam o problema. Porque daí, assim, tirei daqui, né? Comigo não morreu e bora. E o coitado do cliente lá, esperando o que a gente vai fazer. Legal, Thiago. Muito bom, muito bom. Eu até deixei aqui eu estava no mudo aqui falando sozinho. Eu até deixei aqui um link. Vou deixar também na descrição do vídeo aqui para o pessoal, se vocês quiserem assistir. A gente fez um podcast recentemente sobre débito técnico. Não era especificamente em empresas de software, mas era em áreas de desenvolvimento de empresas, né? Que no caso aí Itaú e Cielo participaram da mesa. E é aquela velha história, né? O débito técnico, a famosa sujeirinha debaixo do tapete, né? Como é que a gente, como cada empresa está lidando com isso? E aí eles discorrem bastante sobre o tema, eles têm modelos de gestão para débito técnico, muito legal. Então deixei aí o link para quem quiser assistir. E claro, né? Para quem é de software, o que a gente conversou aqui já esclarece bastante, já dá um norte para a galera começar a pensar como tratar isso dentro de casa. Mas eu acho que é isso, né? Dá para perceber que as relações entre as áreas são cada vez mais próximas e a gente acaba numa posição de jornada, de serviços aí, cada vez mais entender que para o cliente não me interessa o que acontece na cozinha, estou preocupado com o que acontece aqui na minha sala, né? Então, vocês aí de TI, vocês técnicos, desenvolvedores, suporte, não me interessa quem vocês são. Eu só quero saber do meu sisteminha funcionando do jeito que eu comprei, né? Então, eu acho que a gente está aprendendo, né? Acho que a gente está muito evoluído, aliás, nesse sentido. Então, muito bacana, gente, muito bacana esse papo. Espero que quem tenha assistido aí tenha gostado. Qualquer dúvida, como eu falei, a gente falou no começo, deixa aqui nos comentários, adiciona a galera aqui do SOAB no LinkedIn. Estão sempre abertos, né, para bater papo aí com o mercado. E é isso, em breve novidades aí, muitas coisas vindo aí do grupo, e a gente vai postando aí. Tá bom, pessoal? Obrigado. Eu vou parar a gravação aqui agora, mas a gente continua aqui na sala, tá? Um segundinho.